Olá pessoal, tudo bem? Galera do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de filosofia. Espero que todos estejam bem, estejam tranquilos, para nós avançarmos aqui nos nossos estudos filosóficos, beleza? Galera, é o seguinte, na última aula eu havia solicitado que você fizesse os exercícios do capítulo 3, beleza? Lá na página 44, 45, tá? Nessa aula eu vou debater algumas questões, tá, deste capítulo, que você ficou de fazer aí, e fazer uma introdução ao capítulo número 4, que nós avançaremos no estudo desse período da filosofia que nós estamos discutindo aí, a filosofia medieval. Tranquilos? Vamos lá então. Projetei aqui o meu livro, tá? A gente vai usar aí para poder corrigir as questões. Beleza? Vamos lá então. Pegue seu livro, acompanhe a nossa aula, página 44. Beleza? Vamos lá. Exercício 1 diz assim: assinale as afirmativas corretas. Tá? Se eu digo as afirmativas corretas, já tenho uma noção de que tem mais de uma. Beleza? Vamos lá. Nós vamos perceber que os exercícios que nós vamos discutir aqui, eles vão resgatar algumas coisas que você já estudou em filosofia em tempos, em anos anteriores, especialmente no ano passado, tá? Mas não tem problema, vou recordar junto com vocês aqui. Exercício 1. Se é para marcar as corretas, vamos analisar. Letra A. Em sua origem, a filosofia se diferenciou do mito por tentar explicar a realidade por meio da razão. Essa afirmação está correta, professor? Está. Por quê? Você estudou que a origem da filosofia permitiu, né, ou seja, os primeiros pensadores começaram a explicar os fenômenos, tá? Aquilo que era explicado pelo mito, eles começaram a explicar usando a razão. Então, esses primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos naturalistas e depois também como pré-socráticos. Eles investigavam a natureza para descobrir a origem, o princípio, mas usando a razão e não o mito. Beleza? Então, a afirmação da letra A está correta. Vamos ver a letra B. O mito, a religião e a filosofia são uma coisa só. Todos tentam explicar a realidade da mesma forma. Será? Nós acabamos de ver no exercício anterior que o mito explica a realidade de um modo, né? E a razão explica de outro, a filosofia. Então vamos lá. Está errado porque mito, religião e filosofia não são a mesma coisa. Tá ok? Então, mito, religião e filosofia, cada um desse modo de perceber o mundo, de entender o mundo, é diferente. Tá? A religião explica o mundo a seu modo, a filosofia também explica o mundo, explica a realidade, usando também os saberes baseados na razão. Tá? Então, a letra B você não marca. Tá? Letra C. Embora a filosofia seja um discurso racional, tá? As ideias religiosas e místicas não se afastaram completamente das correntes filosóficas. Está correto. Essa afirmação está correta por quê? Embora a filosofia seja um saber, um conhecimento racional, ainda assim não abandonou os aspectos místicos, né, das correntes filosóficas assim de uma hora para outra. Mesmo porque nós estamos estudando, né, inclusive estudamos no capítulo 3, que existe o conteúdo, aí, o argumento discutido, né, tenta unir dois tipos de modos de viver o mundo. Tá? De um lado, a fé, o outro, a razão. Então, a filosofia não se afasta completamente das correntes filosóficas que usam o saber místico. Beleza? A letra D. Vamos ver o que está aí na letra D. A letra C você marca, né, como correta, verdadeira. A letra D. Platão combatia qualquer afirmação que não pudesse ser verificada na prática ou confirmada por meio dos sentidos. O que invalida essa questão aqui, essa afirmação aqui, senhores, é isso aqui, ó, tá? Platão combatia qualquer afirmação que buscava verificar e confirmar a verdade usando os sentidos. Por quê? Porque ele partia do princípio de que os nossos sentidos nos enganam. Então, todo saber vindo por meio dos sentidos, ele é enganador, ele é ilusório, ele é fantasioso. Então, está errado o que se afirma na letra D. Letra E. Pitágoras era contrário a qualquer pensamento místico
ou em seu sistema só havia racionalidade. Errado, tá? Mesmo porque Pitágoras, como nós já estudamos lá no 6º ano, que pertence à escola pitagórica, é um filósofo aí do período pré-socrático, né? Partia do princípio de que, por meio da reflexão, da meditação, o ser humano desenvolveria ainda mais sua capacidade de razão, porém, ele não descartava o aspecto místico da realidade humana. Tudo bem? Então, você vai marcar apenas as letras A e letra C. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Exercício 2 pede para você relacionar cada filósofo ou filosofia à frase, o pensamento que identifica. Então, nós temos aqui como pensadores aí que aparecem Platão, Plotino, Epicuro e os estoicos. Beleza? Vamos lá. A primeira afirmação diz assim: é preciso identificar os prazeres bons e ruins. Quem discutia sobre os prazeres em busca da felicidade aí que nós estudamos nos capítulos anteriores? Isso mesmo, Epicuro. Então, no primeiro parêntese, você coloca a letra C. Epicuro classificava os prazeres como natural, necessário, natural, não necessário, e nem natural e nem necessário. Nós estudamos isso nos capítulos anteriores, tá? Segundo parênteses, existem duas realidades, a visível e a inteligível. Quem que falava que existem duas realidades, o mundo inteligível e o mundo sensível? Platão. Então, aqui você coloca a letra A. Terceira afirmação. É o principal filósofo do neoplatonismo. Ora, neoplatonismo é uma corrente de pensamento que nós estudamos no capítulo, tá? No capítulo 3 aí. Quem que era o principal defensor do neoplatonismo, principal representante? Plotino. E nós já estudamos. E por fim, que sobrou, né? Os estoicos, ou estoico, que está aqui, né? Letra D. Seu nome deriva de uma palavra grega que significa pórtico. Isso nós também estudamos quando trabalhamos os filósofos do período helenístico. Beleza? Então você vai anotar do seguinte modo. Primeiro, letra C, letra A, letra B e letra D. Tudo bem? Tranquilos até aí? Vamos avançar então aqui. Exercício número 3. Exercício número 3. Pede para você assinale a única afirmativa correta. Se eu falo a única afirmativa correta, só tenho uma. Então vamos lá. A filosofia cristã tem início com... Vamos lá. No capítulo anterior nós estudamos isso, a origem da filosofia desenvolvida pelos filósofos cristãos, os primeiros filósofos cristãos. Então, a filosofia cristã tem início com, letra A, a filosofia patrística, que incentivava o amor à pátria. Aqui eu quero que você guarde no coração isso aqui. Quando fala em patrística, esqueça a ideia de pátria, não tem nada a ver. Então, está errada a letra A. Vamos ver. A letra B. A atuação dos padres da igreja, que defendiam a mensagem de Cristo e elaboravam uma teoria cristã, letra B é a alternativa correta. Mas, professor, vamos ver o que está errado na letra C também. Né? Vamos lá. Letra C. A filosofia cristã tem início com a atuação dos padres da igreja que buscavam a conciliação entre pátria e religião. Está vendo aqui? Ó, aparece novamente a ideia de pátria. Então, você descarta essa alternativa. E a letra D, vamos analisar o que está errado. A filosofia cristã tem início com Sócrates, segundo o qual o aprimoramento da alma era a meta mais importante para o ser humano. Errado. Por que, professor, errado? Porque Sócrates está muito antes desses ideais do cristianismo, muito antes da fundação desse pensamento religioso cristão. Tranquilos? Então, você deve marcar aí a letra B como alternativa correta. Tranquilos? Vamos avançar aqui, então. Exercício número 4. Tá? Exercício número 4 vai pedir o seguinte. Tá?
vamos analisar o texto, né? Tem um trechinho aí do pensador neoplatônico, né? Do filósofo do neoplatonismo aí, Plotino, vai trazer algumas informações a respeito do que a gente está estudando e a gente vai tentar responder o que está pedindo aí. As palavras a seguir, escritas por Plotino, aproximam-se das reflexões de um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Identifique esse filósofo e explique a vinculação entre as duas teorias. Aqui vai ser necessário você resgatar também algum conhecimento que você tem, tá? De filosofia que nós já estudamos anteriormente. Vamos lá, então. O texto diz assim: quando vemos as belezas corporais, não devemos correr atrás delas, mas saber que elas são imagens, traços e sombras, e que, portanto, devemos fugir em direção àquela beleza da qual são uma imagem. Se corrermos para apanhar as imagens como se fossem reais, seremos semelhantes ao homem que quis apanhar sua bela imagem refletida nas águas. Caiu em suas profundezas e desapareceu. Vamos interpretar esse textinho aqui. Aqui está falando assim, o texto de Plotino. A realidade que a gente vê, né, a realidade que está à nossa volta, aquilo que a gente percebe por meio dos sentidos, segundo Plotino, não representam a realidade em si. A verdadeira realidade seria aquela sabedoria absoluta, que seria representada por um transcendente, um Deus. E aí eles citam um exemplo. Aquela pessoa que busca compreender ou busca só essas coisas que a gente consegue ver aqui no mundo, ela se contenta só com isso, é como se fosse aquele que olhou o reflexo da sua imagem no lago e tentou alcançá-lo e acabou morrendo nas suas profundezas. O que Plotino quer dizer aí? Qual outro filósofo da Grécia Antiga que defendia a ideia de que esse mundo sensível que a gente está vivendo, essa realidade que eu consigo perceber por meio dos sentidos, ela é uma ilusão, ela é enganosa, ela é apenas uma cópia da verdade absoluta do mundo das ideias. Quem que defendia essa ideia? Isso mesmo, Platão. Então, Plotino, tá, usa, né, uma reflexão aí baseada no pensamento de Platão. Por isso que ele é neoplatônico, tá ok? Então, Plotino, o que nós podemos associar aí? O filósofo citado, né, pode ser comparado aí, o texto pode ser comparado com as ideias de Platão. Tranquilos? E qual a vinculação que existe aí? Plotino, então, usa essa ideia de Platão para poder dizer que Deus seria aquela sabedoria absoluta, criador de todas as coisas, e que Deus é que deve ser buscado pelo ser humano. E o ser humano não deve ficar preso apenas nessas coisas do mundo, da realidade do mundo sensível que a gente tem aí à nossa volta. Beleza? Então, aqui a gente entende que os ideais de Plotino, né, baseado no pensamento de Platão, era construir argumentos filosóficos em defesa da fé cristã. Tudo bem? Nós vamos agora, vou colocar aqui, nós vamos fazer uma introdução ao assunto que debateremos a partir de agora no capítulo número 4. Beleza? Muito bem. Aqui no capítulo 4, nós vamos continuar a reflexão filosófica a respeito dessa fase da filosofia que nós iniciamos no capítulo anterior, chamado filosofia medieval. Tudo bem? Então você pega seu livro aí, página 46, tá? Página 46, nós vamos aprofundar o debate a respeito da filosofia medieval. Tranquilos? Vamos lá então. Para a gente prosseguir aqui, especialmente nós estudaremos as ideias de Agostinho, né? Que também é considerado o Santo Agostinho, né? Depende da literatura que a gente estuda, tá? Então nós vamos debater o saber filosófico
de um dos pensadores importantes desse período medieval, chamado Agostinho, ou Santo Agostinho. Tá? Primeira coisa, nós vimos no capítulo anterior que o período medieval é marcado pela tentativa, né, de unir duas formas de compreender o mundo. De um lado, a fé, do outro, a razão. A fé representada pelo saber teológico e a razão representada pelo saber filosófico. Tá? A princípio, até então, parecia que era estranho. Como que eu vou tentar explicar a fé, tá? A teologia, usando a razão, a filosofia? Os primeiros pensadores cristãos procuraram usar argumentos filosóficos para defender a fé. Tá? Por quê, professor? Porque o cristianismo, nós vimos isso na aula do capítulo 3, o cristianismo, quando surge, né, ele passa a ser encarado até como uma ameaça. Né? Os primeiros cristãos foram perseguidos, né, porque não poderiam expressar a fé em Jesus Cristo, né? E os cristãos defendiam a ideia que Jesus Cristo tinha ressuscitado e levavam a mensagem de Jesus Cristo e viram que era necessário, a partir de agora, construir argumentos filosóficos, tá? Usando a razão em defesa da fé, para provar que a fé, para provar que o cristianismo não era uma ameaça para a sociedade ou para o próprio Império Romano. Tranquilo? Então, os primeiros cristãos procuraram, né, na filosofia, uma segurança, um sustento para defender a sua própria fé. Agora, como que isso foi se concretizando? Nós vimos, então, que os primeiros cristãos foram se organizando, então surgiram os primeiros padres da igreja. E esses primeiros padres foram aqueles responsáveis, né, por construir argumentos sólidos, né, argumentos fortes em defesa do cristianismo. Tá? Esses primeiros padres, então, especialmente liderados por alguns pensadores, como nós acabamos de falar, Plotino, né, vão construir argumentos e vão ser chamados de neoplatônicos, ou seja, os novos pensadores com as ideias de Platão, mas associando a filosofia, tá, como aquela ferramenta que estaria em defesa da fé. Tá? Então, esses primeiros pensadores começam a construir uma corrente filosófica chamada de patrística, tá? Dos primeiros padres, não tem nada a ver com pátria. Lembra que nós discutimos no exercício anterior isso? Então, nós vamos ver agora um dos principais pensadores dessa corrente de pensamento aí, chamado patrística, que é o pensador Agostinho. Mas, para falar sobre Agostinho, é necessário trazer aqui alguma reflexão. Tá? Ele traz o seguinte tema aí: Deus é verdadeiro. Bom, esse pensador Agostinho vai defender filosoficamente, né, a existência de Deus. E aí a gente vai fazer a seguinte pergunta: peraí, como que pode Deus, que é tudo de bom, Deus tudo que ele faz é bom, tá? Tudo que ele faz é verdadeiro, tudo que ele constrói, tudo que ele cria, tudo que ele realiza é o correto, é o certo. Mas como que pode, né, ter a existência desse Deus e o mal também existir? Como que Deus permite que o mal exista? Né? Nós vamos ler um trechinho desse texto aqui, e aí a gente vai debater, e eu vou mostrar para vocês os argumentos de Agostinho, nesse primeiro momento, em defesa da ideia desse Deus como o criador de tudo que existe. Tá? Vamos lá. Diz assim o texto. Vamos ler o título aí. Como Deus e o mal podem existir ao mesmo tempo? Há mal no mundo? Isso não pode ser seriamente negado. Basta pensar no Holocausto, nos massacres de Pol Pot no Camboja, ou na prática generalizada de tortura. Todos eles são exemplos de mal moral e crueldade. Seres humanos que provocam sofrimento a outros seres humanos, por uma razão qualquer. A crueldade tem também, muitas vezes, como objetos animais, pessoas que maltratam os animais.
Há também outro tipo de mal, conhecido como mal natural ou metafísico, por exemplo, os desastres naturais, terremotos, as doenças, fome, são exemplos de outros tipos de mal. Visto existir tanto mal, como pode alguém acreditar seriamente na existência de um Deus sumamente bom? Ou seja, diante de tanto mal, como pode alguém defender a ideia de um Deus que é tudo de bom? Um Deus onisciente saberia que o mal existe. Um Deus todo-poderoso poderia evitar que o mal ocorresse. E um Deus sumamente bom não quereria que o mal existisse, mas o mal continua a existir. Este é o problema do mal. O problema de explicar como os alegados atributos de Deus podem ser compatíveis com o fato inegável do mal existir. Vamos lá. Para responder dar um posicionamento filosófico em relação a esse texto, Agostinho vai dizer assim: Deus, tudo que ele faz, ele é bom. Tá? Tudo que Deus criou é bom. E Deus não criou o mal. O mal, segundo Agostinho, não pode ser criação de Deus. Por quê? Porque se o mal fosse criação de Deus, Deus não seria tudo de bom. Tá? Então ele vai dizer assim: não é que o mal exista. O que existe é a ausência do bem. Ou seja, quando o ser humano deixa de fazer o bem para qualquer pessoa, para ele mesmo, ele acaba se afastando de Deus. Por quê? Porque se Deus é tudo de bom, quando eu faço o que é o bem, o que é correto, o que é justo, eu me aproximo de Deus, segundo Agostinho. Quando eu faço aquilo que é errado, que provoca dor, sofrimento aos outros e a mim mesmo, eu, na verdade, estou fazendo algo que me afasta de Deus. Ok? Então, segundo Agostinho, não é que o mal tenha sido criado por Deus. Não foi. Por quê? Porque tudo que Deus criou é bom. E é o bem. Porque Deus é um bem verdadeiro. É o sumamente bom. Então, o que é o mal, então, professor? Por que as coisas ruins acontecem? Porque, segundo Agostinho, tá? Porque quando a gente pratica algo de errado, a gente acaba se afastando de Deus. E, consequentemente, se eu me afasto de Deus, consequentemente, eu estou me afastando do bem. Eu estou me afastando daquilo que é bom, daquilo que é correto. Então, segundo Agostinho, o mal seria a ausência do bem. Portanto, o mal não teria sido criado por Deus. E por que as coisas ruins acontecem? Nós vamos estudar, a partir desse capítulo, tá? Que Agostinho diz assim: Deus criou tudo, e tudo que ele criou é tão bom, e ele cria o ser humano e concede ao ser humano uma coisa fundamental: o livre-arbítrio, que é a capacidade, a possibilidade de escolher algumas coisas. Então, quando o ser humano, né, escolhe praticar algo errado, ele está escolhendo se afastar de Deus, segundo Agostinho. Por quê? Porque quando ele faz algo errado, consequentemente, ele faz o mal ou a si mesmo, ou aos outros, ou à natureza, aos outros seres, e assim por diante. Tudo bem? Então, quando eu me afasto de Deus, que é o sumo bem, eu acabo me ausentando daquilo que seria o bem também para mim e para as pessoas à minha volta. Então, você vai ficar com a seguinte informação dessa aula, tá? Para essa introdução aí. Para Agostinho, não é que exista o mal criado por Deus, porque Deus não cria o mal. Tá? O que é o mal, então, segundo Agostinho? Seria a ausência do bem. Ou seja, quando eu deixo de fazer o bem, consequentemente, eu me afasto de Deus. E por que o ser humano pode escolher isso? Porque ele tem o livre arbítrio, que debateremos detalhadamente na nossa próxima aula. Tudo bem? Um forte abraço, pessoal. Bons estudos, tá? Cures, tá? Até a próxima. Tchau.